Fala galera, beleza? Estão aí, tá legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, uma ótima oportunidade se mostra na economia do Brasil nesse momento, que é os juros real brasileiro negativos. Uma coisa que assim era impensável há meses, anos atrás, onde a nossa taxa de juros era gigantesca. E até mesmo no contexto latino-americano, que a gente tem a Argentina numa taxa de juros de 30%, 40%, se mostra agora na realidade brasileira. E tem muito brasileiro que, infelizmente, por não entender muito das questões econômicas e geopolíticas envolvendo o Brasil, vai acabar não aproveitando essa oportunidade. Quer saber o que está rolando? Quer saber também muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim. Tudo para se manter sempre bem atualizado, então já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Galera, não esquece também de seguir nas outras redes sociais, lembrando que no Instagram eu sou bastante ativo também, postando atualidades, enfim, é mais um meio de comunicação pra gente, certinho? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, que a gente tá falando dessa taxa real de juros negativa? O Brasil está anunciando constantemente uma redução da tua taxa Selic, da taxa básica de juros. O que seria os juros? Resumidamente, né, de maneira bem didática, os juros é o preço que você paga pelo dinheiro. Então, por exemplo, se eu estou falando que eu quero um empréstimo, por exemplo, fazer um financiamento numa casa, num carro, etc. Os bancos, eles vão analisar todo o meu risco, se eu tenho bastante dinheiro, se eu não tenho, se eu tenho investimento, se eu não tenho, etc. Eu vou falar assim, ó, Ricardo, para eu te emprestar esse dinheiro, porque você tem isso de dinheiro, você tem essas profissões, etc. Eu vou te cobrar uma porcentagem em cima desse dinheiro. Isso é os juros, é o quanto que você paga para ter acesso a uma mercadoria, né, que é o dinheiro. Lembrando que o dinheiro é uma mercadoria, tá bom? A taxa de juros. O Brasil está reduzindo essa taxa básica de juros, a taxa Selic. Chegou a 5,5% e há previsão que no futuro próximo pode chegar até a 4,75%. O que isso quer dizer? A nossa inflação ela vai ficar superior a isso, tá? A nossa inflação ela vai ser superior a 4,75% ao ano. Ela já é superior a 4,75% ao ano. O que eu estou falando para vocês? Que se eu pegar um empréstimo, então, com essa taxa básica de juros que o Brasil oferece no momento, ela vai ser menor do que a inflação. Ela vai ser menor do que o aumento do valor das mercadorias. Basicamente, o que eu estou falando para vocês é que vai ficar vantajoso você pegar dinheiro emprestado. Por quê? Porque a inflação, o quanto as coisas vão ficar mais caras, é maior do que a taxa de juros que você vai pagar para pegar dinheiro emprestado no banco. Vocês estão entendendo, galera? Basicamente, a inflação, que é o aumento do preço das mercadorias, vai ser superior à taxa de juros. Ou seja, oportunidade sensacional para as pessoas fazerem investimentos, para as pessoas comprarem imóveis, comprarem carros, comprarem, enfim, galera, voltarem a consumir. E isso, claro, é uma política econômica do governo brasileiro que eu, pelo menos, olhando assim a curto prazo, acho ela sensacional. Por quê? Porque hoje o Brasil, ele não está voltando a crescer, não está girando a economia, justamente porque falta consumo. Se a gente for observar, o que sustentou, por exemplo, o crescimento brasileiro nos anos 2000 foi um consumismo. O Brasil reduziu, facilitou o crédito, reduziu os juros, fez as pessoas consumirem mais. Claro que de maneira até um pouco irresponsável, penso eu na época, né? O nosso ajuste fiscal hoje, ele está sendo feito de maneira a reduzir a taxa de juros para incentivar as pessoas a consumirem mais. Pense o seguinte, um dos principais motivos da falta de consumo é justamente o desemprego. E se a gente cai a taxa de juros, a gente facilita, por exemplo, a abertura de empreendimentos. O cara vai, sei lá, nossa, o juros está baixo, então deixa eu pegar um empréstimo para comprar um carro. Aí se ele compra um carro, isso favorece a indústria automobilística, isso gera emprego. Ah não, eu quero, por exemplo, fazer uma escola, sei lá, eu quero fazer a Ricardos Globo, agora é hora de fazer a Ricardos Globo. A minha indústria de confeccionar globos terrestres. É agora, é a hora de eu financiar meus projetos, porque a taxa de juros está baixa, até inferior à própria inflação. E isso vai fazendo a economia girar, porque eu vou empregar pessoas, as pessoas vão consumir mais e naturalmente a economia brasileira cresce. O que a gente não pode esquecer, e isso é uma coisa bastante interessante, até uma pequena dica econômica aqui. Os investimentos brasileiros de renda fixa, você pega aí CDI, a poupança, que é o mais clássico de todos, geralmente esses investimentos eles estão atrelados à taxa de juros. Como assim, professor? Se a taxa de juros ela baixa, o lucro que a poupança dá também abaixa e o lucro que esses investimentos de renda fixa oferecem, eles também abaixam. Então, nesse momento, por exemplo, se você deixar o seu dinheiro na poupança, a poupança já não é um investimento assim, nossa, que beleza que é. Porque ele só fica um pouquinho acima da inflação. Então você não perde dinheiro, mas você também ganha muito pouquinho, né? Se você deixar ele parado, seu dinheiro parado na conta corrente, você está perdendo dinheiro. Mas se você colocar ele na poupança, você praticamente está corrigindo a inflação e ganhando só um pouquinho a mais, tá?
Agora, nesse momento, com certeza, dessa queda da taxa de juros, esses investimentos de renda fixa também ficam menos rentáveis e apesar do seu dinheiro estar crescendo bem pouquinho ali mensalmente, ele vai estar crescendo menos do que a inflação. Ou seja, não é o momento de você deixar seus investimentos em renda fixa. É o momento de você parar de mexer no mercado especulativo em bancos e olhar, por exemplo, para a Bolsa de Valores, olhar para investimento não em capital em banco, mas em capital fixo, por exemplo, que eu falei para vocês, empreendimentos ou coisa que o valha. Aliás, uma dica também. Se vocês observarem, de novo, não sou consultor econômico nem nada, mas com essa queda da taxa de juros, há uma tendência dos negócios que se aproveitam dessa queda da taxa de juros a aumentar o seu valor no mercado. Imobiliárias, por exemplo, construtoras, coisas que vão fazer mais projetos. Então a minha dica é, tira seus investimentos de uma poupança, de um CDI, etc. e coloca numa bolsa de valores em coisas relacionadas à construção. Porque nesse momento o Brasil, pouco a pouco, claro, a gente teve recentemente um dado de queda do desemprego, claro que ainda é muito baseado na informalidade, no subemprego, a gente sabe disso, mas pouco a pouco o Brasil aparentemente está guinando a sua economia para voltar a fazer investimentos. E se você quiser crescer baseado em renda fixa, com essa taxa de juros negativa, taxa real negativa, com certeza não é o momento. Tudo bem, galera? Deu para entender? Deu para entender como que mexe com o mercado? Claro que também, se o Brasil reduz a sua taxa de juros, o Brasil se torna menos atrativo para receber investimentos estrangeiros. Isso é um ônus de você baixar a sua taxa de juros. Você incentiva o consumo. Galera, convenhamos, é o que o Brasil precisa, o Brasil não está com risco de inflação, a gente pode acelerar o consumo para ver se roda a economia, e o Brasil, ele está querendo se garantir muito nas pautas de reformas. A reforma da Previdência, a reforma tributária, a mudança do Pacto Federativo, todas essas reformas propostas no segundo semestre, em que convenhamos, essa crise do PSL é gigantesca, E convenhamos, a má administração também, muito da logística ali do governo Bolsonaro, deixando aquém do que era necessário para realmente instalar essas reformas, mas o Brasil está apostando que não precisa atrair investimentos aumentando a taxa de juros, e sim que pode atrair investimentos com o liberalismo econômico que o Brasil vem adotando. Se é uma aposta correta para investimentos estrangeiros, penso eu, galera, que até seria se o Brasil tivesse um governo que conseguisse se organizar. Agora, da maneira como está agora, essa briga gigantesca, penso que vai ser um incentivo para o consumo, mas os investimentos estrangeiros vão ficar aquém do necessário. Isso pode ser um déficit, claro, mas penso eu que numa medida aqui a curto prazo, é uma boa política do nosso governo. Belezinha? Deu para entender? Então tá, galera, então se vocês curtiram, já deixa seu like, por favor, isso ajuda bastante o canal. Se inscreve no canal, compartilha para seus amigos que querem entender o momento de oportunidade que é essa, invistam, tiram seu dinheiro da renda fixa, que esse é o momento para o Brasil crescer. Belezinha? Então tá, galera, beijos, abraço, tchau e até a próxima. Falou!